aqui. Bem-vindo também ao Rabino Leipziger, diretamente de Boston, nos prestigiando com a sua presença, logo, logo em São Paulo também, e todos que aqui estão reunidos para ouvir a preciosidade da aula do professor Feldman. Por favor, professor, pode começar. A preciosidade foi exagero estilístico, mas tudo bem. A gente está na academia, a gente usa de vez em quando de uns exageros. Mas vou tentar fazer jus a essa confiança que vocês estão tendo em mim e que estão me prestigiando, né? E a honra de ter aqui o Rabino Michael Leipziger, que eu conheço de anos atrás, de muitos anos atrás, da CIP, e a quem eu admiro imensamente, fico contente, vou me esforçar para fazer jus. Nós paramos no período dos juízes. Eu joguei para vocês uma questão para fazer em casa, tipo tarefa de casa, que era tentar analisar aquele trecho do capítulo 2 do livro dos Juízes, aqueles 20 e poucos versículos, começavam lá pelo 9 e 10 e iam até quase o final do capítulo 2. Vocês lembram e alguém quer comentar alguma coisa sobre esses versículos? Eu posso até voltar aos slides, mas bem breve, tá? Vou voltar aos slides, não vou falar de tudo, mas era isso aqui, ó. Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 23, e que ele tem uma espécie de código. É um código de análise do livro do Juízes. O livro dos Juízes passa uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem, ao mesmo tempo, religiosa, teológica, mas, ao mesmo tempo, ela é histórica, porque ela tenta explicar aquele momento da história do povo judeu a partir de um olhar do pacto. O que é importante para nós é a discussão do pacto. E o pacto tem dois lados. Um lado é o Deus que dá, que concede, que liberta, que ajuda a conquistar, e do outro, o povo que deve ter uma atitude. E essa atitude tem alguns focos, mas os mais importantes é a lealdade ao Deus único, tá? A lealdade e não flertar com outros deuses. Ok? Lembram disso? Alguém quer comentar, perguntar? Eu não vou pegar os exemplos eu vou pular. Vou voltar lá para frente. Tá? Mas alguém quer comentar isso? Tem perguntas, dúvidas? Ficou claro? Não ficou claro? Não, ficou claro. Bom, sempre pode voltar a perguntar de aulas anteriores, se pinta alguma dúvida mais tarde. Está aberto sempre essa possibilidade. Agora eu vou falar para vocês de um contexto que hoje a historiografia está questionando. No Bíblia não tinha razão, ele vai mais longe um pouquinho, né? Ele vai mais longe, mas a história tradicional, a história judaica tradicional, que é a história que estava em vigor na primeira metade do século XX, nas primeiras décadas da segunda metade, era de que os filisteus apareceram lá, e o nome Plishtim vem de plishá, e plishá seria uma invasão, tá? Eles seriam os chamados povos do mar, tá? O que a historiografia atribuía é que eles eram os gregos mais antigos do que os antigos. Eles eram o grupo que colonizou a Grécia no início da presença indo-europeia na Grécia, na Península Balcânica. Eles seriam os aqueus. Na história da Grécia existe 4 grandes grupos. Aqueus são os primeiros, são os que fazem a Guerra de Troia. Ela é meio mito, meio história, ela tem umas especificidades questionáveis, mas que são muito ricas. Depois vem eólios e jônios, quase simultaneamente. Depois vem os dórios, que são os espartanos mais aguerridos, os gregos mais aguerridos.
é a origem dos espartanos. Esses dórios causam uma confusão geral na Península Balcânica, e um grupo de gregos que já estava estabelecido ali foge primeiro para Creta e depois começa a invadir países do Mediterrâneo Oriental. Tá? Hoje, se questiona se eles eram apenas aqueus. Há um grande movimento de povos. Como hoje tem povos indo da Ásia e da África tentando chegar na Europa, tem ondas migratórias de refugiados. Há uma grande onda migratória, só que ela não é muito pacífica. Tá? Ela vem meio que invadindo, tomando tudo. E os dois parceiros lá, do Bíblia Não Tinha Razão, o Silberman e os dois do Bíblia Não Tinha Razão, esqueci o nome do... Finkelstein. Eu estou mandando já eles para você. Eles Quero lembrar que poderia ser isso, não tem... Pessoal, microfone aberto, cuidado. Eles mostram que tem um grande movimento de povos e que vão destruindo impérios, reinos e civilizações. Quem consegue conter eles com muita dificuldade são os egípcios. O chamado faraó Ramsés III vence eles numa batalha naval no delta do Nilo e os contém. E uma parte deles se estabelece no sul de Canaã, no sul de Eretz Israel, no sul da Terra Santa. E eles seriam, então, os filisteus. Há muitas nuances que eu pulo, porque senão eu perco muito tempo nisso. E eles se organizam no modelo do tipo indo-europeu, cidades-estados. Essas cidades-estados deixaram ruínas arqueológicas. Há uma cidade-estado, é Gaza, no mesmo lugar onde tem a faixa de Gaza, Ekron, que está no sul de Israel, Gat, que está no sul de Israel, bem perto de Kiryat Gat, Ashkelon e Ashdod, que são cidades posteriormente colonizadas por o povo de Israel e depois são conquistadas pelo Império Romano e permanecem como cidades nessa região. Porém, esses povos são diferentes das 12 tribos, dos hebreus. E o que acontece? Eles têm algumas características marcantes. Eles navegam. O povo de Israel era um povo nômade, pastor e do deserto. Eles não dominavam a navegação. Eles faziam comércio. O povo de Israel fazia só trocas locais, não tinha um comércio desenvolvido. E uma grande diferença tecnológica, eles estariam já na Era do Ferro, quando o nosso povo estava na Era do Bronze. As armas dos hebreus, das 12 tribos, eram de uma tecnologia inferior à tecnologia dos invasores. Os invasores já tinham chegado na Era do Ferro. E há um detalhe, se vocês quiserem anotar e depois conferir, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 18 a 21, fala da dificuldade que os hebreus tinham de afiar, dar força qualidade para suas armas e seus instrumentos de agricultura que eram de ferro, porque o controle da metalurgia estava na mão dos filisteus. Então, sem dúvida, um conflito. Porém, o livro chama Livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Eu agradeço porque meu nome hebraico é Shmuel, o Sérgio é Shmuel, eu sou Sérgio Alberto, eu sou Abba Shmuel. Eu acho que o Samuel merece todo o cover, mas eu acho que esse livro teria que chamar Livro de Davi. Primeiro livro de Davi, segundo livro de Davi. Mas foi um cuidado, uma elegância no trato com Shmuel, que se colocou o livro de Samuel. Ele começa esse livro com uma narrativa da história de Hannah, que é a segunda esposa de um judeu que não conseguia ter filhos. E, por fim, ela consegue
Ela reza no templo e ela consegue engravidar e ela vai ser a mãe do Shmuel, do Samuel, que vai se tornar Nazir. Nazir não é Cohen nem Levi. Nazir é um prometido que serve no templo. Ele presta serviços no templo, ele é uma espécie de acompanhante dos Kohanim. Ele não é nem Levi e nem Cohen. E o Cohen, que era o Cohen Gadol nessa época, era Eli. Ele tinha 2 filhos que não eram coisa boa, e vai acontecer que eles vão perder, numa batalha contra os filisteus, vão perder a arca, que eles levam para tentar ver se a arca ganha a batalha para eles, mas como eles não eram de bom caráter, Deus não intercede a favor deles, eles morrem e a arca é capturada. E o Samuel passa a ser o líder que comanda e vence os filisteus. Vence provisoriamente, momentaneamente, vai precisar de alguma coisa. E eis o que aparece. O povo vai a Samuel, que é o líder, ele é o último juiz, ele é um líder espiritual, ele é Navi, ele é profeta também, e o povo pede para ele um rei, porque o rei juntaria as tribos e criaria um exército permanente, e não um exército de voluntários das tribos que eram chamados na hora das batalhas. Tá? É uma fraqueza, porque os filisteus têm cidades-estados e estão organizados, focados, e os judeus, camponeses ou pastores estão espalhados e não tem essa unidade, essa coesão. Então, a ideia de criar um Estado, um reino, tá? O Samuel fica extremamente magoado. Por que ele fica magoado? Bom, aí eu tenho 2 hipóteses. A primeira é uma questão pessoal, porque os filhos dele não têm qualidade para sucedê-lo. Mais ou menos como os filhos do Eli, eles não espelham o caráter, a competência, o carisma que tinha o Samuel. Então, é uma questão pessoal. Mas tem uma outra questão que eu acho que a gente precisa fazer uma crítica histórica. O Samuel ali, não é ele que está falando, é quem está escrevendo algumas décadas ou alguns séculos depois e está narrando a história desse momento. E que já viu o que um rei faz, o que faz um governante. Muita gente hoje em dia é descrente da política. Eu não voto nesse, mas eu também não voto naquele, eu vou anular meu voto. Remote Controller for a Screen? O que seria, Mário? Eu não estou entendendo. Controle remoto da minha tela? Eu não sei o que é, eu recusei, mas eu não entendi exatamente o que seria. E o que rola aqui, o que acontece aqui, é que alguém está escrevendo e já sabe o que um rei faz, o que uma monarquia faz. Então, coloca na voz do Samuel uma profunda crítica ao poder político. É algo, ao mesmo tempo, muito conservador, muito para o passado, mas é algo também ligado, imbricado numa realidade futura, que não é mais da época de Samuel, que é uma crítica dos profetas aos reis que não andam na linha, que não fazem de acordo ao pacto com Deus, que não têm uma preocupação social, que não têm uma preocupação em defender o monoteísmo ético. Tá? Então, o texto, o capítulo 8, que eu recomendo ler, ele fala todas as coisas ruins que um rei vai fazer. O rei vai forçar os seus filhos a ir para o exército, vai pegar suas filhas para trabalhar no palácio, vai cobrar impostos, vai obrigar a trabalhos forçados, etc, etc, etc. Então, é realmente uma crítica à monarquia. Mas, por outro lado, vai se criar, nesse contexto do capítulo 9, 10 e 11 do primeiro livro de Samuel, uma sacralização, uma legitimação da monarquia, que viria a ser o quê? As escolhas de Saul são 2 ou 3. Aí
depende de uma interpretação. O Samuel encontra Saul quando Saul estava buscando umas mulas do pai dele que tinham desaparecido e vai até a cidade dele, Ramá, e vai pedir para ele, tipo, você tem aí o sonar, o radar, que pode achar onde é que estão minhas mulas? Né? Você fala com Deus e Deus vai te dizer onde é que estão as mulas. E quando Samuel encontra o Saul, ele vê no Saul o escolhido. Então, seria uma escolha da parte de Deus. E o Samuel tem com ele óleo sagrado e unge com óleo sagrado o Saul como o próximo futuro rei. Mas isso ainda não é público ainda. E aí, num outro capítulo que pode ser conectado ou não conectado. Aí pode ser 2 histórias ou uma história. Tá? Tem uma espécie de sorteio, uma eleição pública, uma assembleia de guerreiros e tem um sorteio. Agora, esse sorteio parece cabalado, porque se o capítulo anterior, no 9, né, ele já escolheu, então é sorteio cabalado. E eu não acredito que o Samuel faria esse tipo de manipulação, não combina com ele. Então, eu acho que são 2 histórias separadas que foram juntadas pelos escribas. Então, ele é escolhido numa assembleia através de um sorteio. E ele é tão tímido que ele está escondido no meio de bagagens da casa do pai dele. Ele é trazido e é aclamado. Então, ele tem uma escolha por Deus, uma aclamação por assembleia, sorteio assembleia, e, por fim, no capítulo 11, ele vai à luta e vence o rei Naás, amonita, que estava fazendo cerco e o ameaçando fazer uma violência contra a cidade de Yavesh Gilad, que ficaria a leste do Jordão. Enfim, contradição, versões diferentes. Eu não desvendei, eu escrevi um artigo sobre isso e eu acho que eu repassei já para vocês, mas se não eu repasso, em que eu falo sobre essa criação da monarquia e a construção do conceito de rei ungido, rei sagrado. Vamos em frente. Só que não tem clareza, não tem, como a gente diria hoje numa república, não tem uma constituição que diz o que o rei faz, o que o profeta faz. No caso, o juiz ele se aposenta como juiz, mas ele continua como profeta e representante de Deus. Eles começam a trombar Samuel e Saul. E aí talvez explique também aquelas críticas que tem no capítulo 8 do mesmo livro, e que o rei vai fazer isso, o rei vai fazer aquilo. As trombadas são 2 mais famosas. O Samuel deixa o cargo no capítulo 12 e, por 2 vezes, o Saul desobedece a Samuel. Num pré-combate com os filisteus, ele faz os sacrifícios para Deus, para pedir ajuda de Deus no combate, quando a função dos sacrifícios era do Samuel. Ele está muito desesperado, porque a batalha vai começar, os filisteus vão avançar, e ele corre para pedir ajuda de Deus, e Samuel chega atrasado, né? Vai ver que o metrô não funcionava, ele teve que vir de ônibus. Bom, estou brincando. Ele chega atrasado e o Saul já tinha feito os sacrifícios. E na história dos amalequitas, aqui tem um ponto que eu sempre considero muito complicado na relação do povo de Israel com Amaleque. Amaleque é um modelo, é mais um modelo, uma representação do que um povo propriamente dito. Porque se eu acreditar que é um povo propriamente dito, tem ódio mesmo em relação a eles. Porque a ordem é de vencer os amalequitas e não trazer nenhum prisioneiro, nem humano, nem animais. Tá? E o Saul desobedece. Ele traz gado e ele traz o rei amalequita. Você sabe que Amaleque, eu provo que ele é um símbolo quando a gente vê que Amã é considerado Agagita, esse rei que tem aí, que é capturado pelo Saul e trazido, ele é Agag. Então, Amã, o Agagita, vocês imaginam, chega na história de Puri. Para mim, Amaleque, depois o Rabino pode fazer a crítica, né? Para mim, Amaleque é mais um símbolo do que uma realidade mesmo. Quer dizer, pode ter existido povos nômades no deserto que
se chamavam amalequitas, mas ele virou um símbolo, principalmente por causa da Parashá Zahor, que está no finzinho do Deuteronômio e que, de certa forma, é pesada, difícil de lidar. Muito bem. Porém, esse rompimento vai levar uma questão. Qual é a legitimidade? Ele foi ungido. Ele foi escolhido por Deus. Como que nós vamos lidar com isso? Os escribas vão narrar essa história já lá para frente, no período da casa de Davi. Da casa de Davi. Não é contemporâneo, não tem escriba ali entrevistando Samuel, vendo a opinião dele. Os escribas estão narrando, lembra como eu falei para vocês? É uma narrativa, uma descrição em legado oral, em transmissão falada, não escrita. Tá? E aí, óbvio, alguém vai editorar isso e redigir isso, e aí já estamos sobre a casa de Davi. Mas é interessante como há um cuidado, há um respeito muito grande pelas figuras históricas. Né? Mesmo quando se tece a crítica, existe um cuidado muito grande. E os escribas tentam respeitar a transmissão oral, mesmo quando ela traz contradições. Bom, Davi vai aparecer. Davi vai aparecer na hora da crise entre o Samuel e o Saul. Quando o Samuel e o Saul rompem, o Saul era ungido. E como ungido, ele teria, digamos, a proteção divina. Ele foi ungido pelo representante de Deus. Na hora que o Samuel rompe, cai essa proteção divina, ou pelo menos ele entra em profunda depressão. Eu vou usar esse termo, eu não posso provar isso é uma exegese, uma tentativa de interpretar. Ele entra numa depressão que demanda para ele ajuda, mas como não tinha psicanálise, não tinha Freud, ele parte para uma musicoterapia, eu diria. E aí é trazido para a corte dele um rapazinho da cidade de Belém, de Betlehem, que tocava muito bem a harpa, e que o acalmava, fazia bem para ele. Ora, pode ser que fosse pela música boa, mas também pode ser que a presença divina estivesse em Davi e a presença divina acalmasse o Saul, mesmo ele não estando mais protegido do mesmo jeito. Então, são possibilidades interpretativas que são várias, mas isso vai fazer com que o Samuel opte por escolher já em vida, ele está velho, ele sabe que ele pode morrer, escolher a continuidade. E ele não quer a continuidade mais na casa de Saul. E existia candidatos. Mesmo Saul não sendo adequado, ele tinha um filho absolutamente adequado, que foi seu grande amigo de vida do Davi. Né? Mas é o Jonatas, mas ele opta por escolher. Então, ele vai escondido para Betlehem, para Belém, e unge o filho caçula da família do Ishai, do Jessé. E, obviamente, ele começa... Perdão? Se alguém quiser falar, levanta a mão que eu dou a palavra. Não tem problema. Existe aquela mãozinha que fica ali no... Onde é que fica a mãozinha? Tem uma mãozinha que permite vocês... Reactions. Reaction, isso. Nos 3 pontinhos. Lá nos 3 pontinhos tem reactions. Que é aqui, ó. Aí faz isso assim, ó. Se fizer isso assim, né, eu sei que quer falar e eu passo a palavra. Se não quer. E agora eu não consigo tirar. Não quer alterar. Agora eu não consigo tirar. Bom, mas a minha É só mãozinha você voltar e apertar em cima da mão. Tá, beleza. Bom, gente, o Davi
ungido, claro, ele passa a ter um poder diferenciado. E aí é a história famosa do Saul e do Golias, do Davi e do Golias, né? O Davi vai enfrentar o gigante. O tamanho desse gigante é totalmente mitológico, porque se fala de uma medida em côvados e palmo, de 6 côvados e palmo, que daria uns 3 metros, 4 metros de altura. Nenhuma ossada de filisteu atingia esse tamanho. Os filisteus eram bem mais altos que os hebreus, sendo pastores e tendo um certo tipo de dieta, eles não tinham tamanho tão grande. Que os filisteus eram grandes, as ossadas dos filisteus que se encontram, né? Tem vários esquifes, são uma espécie de jarras que eles punham as ossadas dos seus mortos. A gente vê que eles eram grandes, mas grande ali era 2 metros, 1,80 m. Não podia ser 3,5 metros. Então, eu acho que aqui tem uma história de pescador para o tamanho do Golias, mas não tem história de pescador para o uso da funda, porque se acharam fundas no deserto da Judéia, se acharam pedras redondas que eram polidas para usar nessas fundas. Eles usaram isso ainda séculos depois. Acharam até em Metzadá, em Amassada, que já é da época do Segundo Templo. Ou seja, o uso de funda não é absurdo. A pontaria pode ser muito precisa, mas pode ser. Não é impossível. O que não é possível é o tamanho do Golias. Mas, enfim, lenda fica e história vai. E aí começam as brigas entre Saul e Davi, e o Davi tem uma grande amizade com Jonatas. Tá? E por 2 vezes o Saul tenta matar Davi. E o que é pior, as 2 histórias são muito parecidas. E aí a gente vai buscar e se faz um pouco de estudos filológicos, a linguagem, o formato, etc., e se descobre, na verdade, que são 2 versões da mesma história. São 2 versões. Como tem 2 tentativas do Saul matar o Davi depois, que também são 2 versões diferentes. Provavelmente uma versão do norte, Reino de Israel, e uma versão do sul, Reino de Judá. Mas isso também é passível de ser questionado. Mas a gente vê que tem narrativas que são inseridas e cruzadas. E é muito rico esse livro, e eu, como trabalhava em escola judaica e era parte do programa, né, eu tive que estudar muito esse livro, então eu enxergo vários detalhes ricos nessas histórias. A primeira tentativa de matar o Saul matar o Davi foi em En-Gedi. En-Gedi fica no deserto da Judéia, e o Saul está indo à caça do Davi para matá-lo, e o Saul tem necessidades fisiológicas. Ele precisa defecar. Peço perdão, mas isso é parte da vida, né? Mas ele não vai defecar no meio do Nahal, que é o leito seco do rio, na frente dos seus soldados. Então, ele manda parar, escala a encosta e entra numa caverna. E nessa caverna está escondido Davi e os seus colegas. E o Saul, numa posição abaixado, ele joga a sua manta para trás para poder defecar. Desculpas, mas essa narrativa está na Bíblia. Eu não estou inventando. Claro que ela está em uma linguagem muito cuidadosa, que é alegórica, né? Ele juntou os pés, né? Mas está claro que é isso. E o Davi e os seus amigos sinalizam, fazem mímica para o Davi para matar o Saul. Ele está tentando matar o Davi vai lá e mata. E o Davi, nem, nada disso. Eu não ousaria tocar no ungido do Senhor. Isso aí é muito simbólico. É muito simbólico. Na segunda oportunidade, o Saul sai da caverna, né? Desce para o Nahal, desce para o Wadi, para o rio seco, o leito seco do rio, que na Judéia, quando não tem chuvas no inverno, o
primavera, verão, esses leitos secos de rio são caminhos. E quando ele já está longe, o Davi mostra um pedaço da manta do Saul, falando: eu poderia te ferir, mas eu não te toquei. E faz o discurso de eu não tocaria o ungido do Senhor. Isso é um discurso inserido, político e dinástico. Quando Davi está falando isso, quem está falando é um descendente de Davi, a casa de Davi, que sofria muitos atentados políticos, tentativas de derrubar a dinastia que descendia de Davi. E Davi, ao falar isso, ele está protegendo também ele, no futuro, que ele vai ser rei. Então, aqui é uma escrita bastante política que tem por trás. A segunda tentativa de matar é no deserto de Zif. O Davi entra na tenda do Saul está dormindo, ele tira alguns objetos e faz a mesma situação. Seria um modelo do príncipe que não toca o ungido do Senhor. Ao não tocar do Saul, ele está dizendo: não toque nos meus descendentes. Então, quem está falando isso, através do Davi, são os descendentes de Davi. É uma escrita posterior. Ok? Muito bem. Saul morre, tá? Numa batalha. Antes disso, ele consulta uma necromante, uma espécie de centro espírita invertido, porque não desce, sobe, porque eles acreditavam de que os mortos iam para o interior da Terra, tá? Para o Sheol. Sheol seria uma espécie... Sim, quem? Seria como o oráculo de Delfos, na Grécia? Olha, não é, mas os tangenciamentos aí existem, tá, querida? Existem uns tangenciamentos, quer dizer, é subir. Mas o oráculo de Delfos não vem alguém morto, vem uma espécie de um vapor que inebria a pitonisa de Delfos, inebria ela, e ela tem visões. Aqui não. A necromante faz subir a alma do Saul dá uma bronca... do Saul não, perdão, do Samuel, dá uma bronca no Saul, porque perturbou o seu descanso, adverte ele de que o futuro que o espera é trágico, mas o Saul vai atrás do seu destino e vai para a batalha contra os filisteus e morre nas encostas do Monte Gilboa. É engraçado que o Monte Gilboa foi amaldiçoado depois pelo Davi, na elegia que ele faz, diz que não vai mais crescer nada lá, e a única forma de voltar a crescer e acabar com isso chama-se Keren Kayemet LeIsrael, que foi lá e reflorestou o Monte Gilboa. Acabou com a maldição. Mas, historicamente, era um pedaço enorme do Monte Gilboa que não conseguia se plantar nada devido à erosão. Então, era um trecho de montanha careca, que não nascia vegetação. É a maldição. Nesse lugar que morreu Saul, não vai crescer erva. E realmente, e eu vi que o Keren Kayemet deixou um trechinho pequeno para lembrar da história de Davi, mas reflorestou mais de 3/4 do Monte Gilboa. Abençoado Keren Kayemet. Muito bem. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é uma coisa muito legal esse conceito e essa perspectiva. Muito bem. Então, tem 2 versões da morte dele, eu vou passar. E o Samuel 2 começa com Davi se tornando rei de uma tribo só, de Judá. Ele é coroado em Hebron como rei. E começa uma guerra entre o herdeiro de Saul, Isboset, o general de Saul que sobreviveu à batalha de Gilboa, que é o Abner, e do outro lado, o Davi e o seu general Joabe. Então, nós temos uma guerra de Davi com Joabe contra Isboset e Abner. E aí depois tem umas confusões, uns conflitos, e acaba havendo
um ódio mortal entre o Abner e Joabe, os dois generais, uma rixa pessoal, mas o Abner e o Isboset rompem por causa de uma concubina do Saul, que é viúva, e o Abner quer casar com ela, e o Isboset fica indignado e eles acabam rompendo, e o Abner vai atrás de um acordo com Davi. Mas olha que coisa interessante. O Abner seria mais poderoso do que o Joabe. O cargo do Joabe estaria sob dúvida. Tá? Aí a narrativa de que o Joabe tinha um conflito devido que o Abner matou o irmão dele em batalha, alguma coisa assim, é um pretexto para que o Joabe tenha tanto ódio do Abner e o mata. E o Davi, que tinha feito um pacto e que tinha dado uma proteção para o Abner, levanta as suas mãos, jura inocência e se exime de culpa, mas mantém o Joabe no cargo. É bastante estranho, porque, na verdade, seria uma desobediência incrível em relação ao Davi. Então, a gente percebe aqui que o texto vai sendo construído para chegar na ideia de que o Davi tem as mãos limpas, mas não tão limpas assim. Muito bem. E aí, claro, sobra o Isboset, ele é morto por 2 capitães do exército dele, a cabeça dele é cortada e eles trazem para o Davi. E o Davi, indignado, fala: como é que se mata um homem que estava dormindo, né? Estava na cama dormindo, fazendo a siesta, né? E, de novo, manos limpias, tá? Isento, inocente, um modelo de príncipe. Qual a intenção dos escritores? Então, eu tenho um artigo na revista Aletria, que está no meu site lá. É um artigo na revista Aletria, que é uma revista de letras, que é uma conferência que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que depois foi solicitado um artigo, e eu fiz esse artigo na Aletria, que analisa toda essa coisa do Davi, toda a escrita. É um texto mais literário, político, do que religioso, tá? De que é bem suspeito tudo isso. Só que o Davi permanece isento, mas não tão isento assim. O texto quer ensinar alguma coisa. Ele quer ensinar também uma coisa diferente, mas vamos ver. Davi toma Jerusalém, Samuel 2, capítulo 5, e tinha um versículo na Bíblia, era um versículo bastante estranho, que o Davi entrou em Jerusalém pelas calhas, mas as calhas, para o que estava escrito ali, seria as calhas do telhado. É como se o Davi tivesse entrado em Jerusalém, escalando as muralhas e entrando na cidade pelas calhas, pela parte de cima. Só se descobriu qual era o enigma quando um Indiana Jones do século XIX, chamado Warren, que não era o Indiana Jones, mas era mais ou menos esse modelito de um arqueólogo não muito bem preparado, era um militar do exército inglês, ali era parte do Império Otomano, então eles circulavam, aventureiros, e por um acidente ele foi beber água numa fonte chamada Gihon, que está fora da cidade de Davi, e ele descobriu que as águas do Gihon passavam por debaixo da fonte e num conduto secreto que ficou 3.000 anos escondidos, que era de consciência, a existência dele era da consciência dos reis de Judá e dos seus operários. Tá? Mas ele descobriu, quase morreu afogado, entrou literalmente pelo cano e saiu dentro da cidade velha,
ele depois descobriu que passava por debaixo, e não é a cidade velha que vocês conhecem, que vocês visitam, mas é uma encosta chamada Cidade de Davi, uma encosta que desce da montanha do templo para o vale do Gihon, para a fonte do Shiloah. Tá? Então, olho, ele acha isso, é uma descoberta acidental. O que foi feito? Tem várias narrativas de obras hidráulicas, mas só que as informações são escondidas, porque sabia-se do perigo de egípcios de um lado e assírios e babilônios do outro de chegarem e cercarem Jerusalém. Então, teria-se que ter um abastecimento de água que permitisse, sem sair da cidade, poder abastecer de água. Então, é água que é jogada de uma fonte que está no lado de cá para um depósito de água que está do lado de cá, os dois fora da muralha, mas que passa por debaixo da cidade de Davi. Tá? Depois foi escondido, mas se achou depois uma tábua em hebraico da época que explicava isso e como eles vieram de dois lados e se encontraram. Enfim, mais uma historinha para vocês lerem do Bíblia Tinha Razão. Aí vira a capital, Jerusalém, e se faz o transporte da Arca Sagrada para dentro de Jerusalém, mas não se faz ainda o santuário, o templo. Aí tem vários pactos de Deus com Davi, com o povo de Israel, renovação do pacto de Abraão, ou um novo pacto. Isso é uma questão, tá? É uma questão. Eu acho que aqui é um pacto de Deus com Davi e sua dinastia. É algo para legitimar uma dinastia. Bom, nosso problema é que o Davi resolve... O Davi é um ser humano e ele tem desejos e paixões. Ele se apaixona pela mulher do vizinho, como se diz, né? Ele tem um soldado que vai para a guerra e esse soldado é heteu, é hitita, provavelmente, e ele seduz a esposa dele enquanto ele está na guerra. Então, e o pior é que ele engravida ela. E o pior é que o cara vem para trazer informações para o rei, e como ele é um militar muito rígido, ele não coabita com a esposa, ele não vai ter relações com ela. Ele se considera em função e não vai para casa, ele fica no... Então, o Davi acaba mandando ele para o pior lugar da batalha e ele morre. E aí o profeta Natan vem para o Davi, faz uma parábola, pega Davi nas suas palavras, tá? Falando a parábola dos vizinhos. 2 ovelhas, um vizinho tem um monte de ovelhas, outro só tem uma, e o vizinho rico pega a ovelha do outro para servir para uma visita dele, abate ela, e aí o Davi fica furioso e se autocondena. Então, está aí o trecho. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele se autocondena. E aí o Natan diz para ele que o homem que pegou a ovelha do vizinho é ele. Ele se autocondenou. E aí o Natan faz a grande crítica do rei do Davi, e que é um ensinamento precioso de que governantes não podem abusar de seu poder. No Egito, o faraó é Deus. Ele é o Horus quando vivo e o Osíris quando morto. Na Mesopotâmia não chega a ser rei, mas é semidivino. Aqui não. Aqui ele é rei por vontade divina, mas ele tem regra, ele não pode abusar do poder. Então, que seja esse o ensinamento para todos os governantes de todo o mundo, de esquerda, de direita, de centro, democráticos, não democráticos. Quem tem o poder, seja por vontade divina, seja por vontade popular, seja por eleição, seja por tomada de poder, mas ele tem o dever de proteger sua população, de fazer o bem para a sua população. Não estou falando de ninguém em específico, mas, de qualquer forma, tem uma camiseta lá atrás de mim que diz tudo o que eu penso. Tá? Mas eu não posso fazer política aqui, eu estou
numa comunidade, mas aqui o texto faz política. O texto faz. E diz assim, olha, Davi, o que você fez escondido vai ser feito por alguém da tua família, em vista da população. E vai acontecer isso. É uma construção literária, é uma construção política, mas é profundamente um dos fundamentos do judaísmo. O poder não permite abuso. O poder não permite qualquer tipo de totalitarismo. E vai ter uma sucessão de incrível. Olha aqui, eis que suscitarei da tua própria casa, alguém da tua casa, um mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Quem vai fazer isso? O filho dele, Absalão, que faz uma revolta e quer derrubar ele e criar sua própria casa. Ele era herdeiro, ele poderia esperar sua sucessão tranquilo, mas aí a história é narrada como se Deus colocasse isso dentro da família de Davi para dar uma grande lição para o Davi e para o povo de Israel. Daí vai ter uma guerra civil entre eles e tudo mais, uma sucessão de tragédias. Aí o Amnon e a Tamar, que o Amnon seduz a sua meia-irmã, aí o Absalão vai lá e mata o Amnon, e o Absalão faz uma revolta, e no final da história o Davi quer vencer a guerra de volta, mas não quer que mate o Absalão. Mas aí o Joabe vai dar um jeito e vai matar, tá? Falou para o Joabe, não toca no jovem Absalão, traz ele vivo. Mas o Joabe... E para o Joabe fica todo o serviço sujo. Ele matou Abner, ele matou Absalão, mas, na verdade, lá na sucessão de Davi, ele vai escolher o partido errado. Aí vão ter que narrar a história de tal forma que ele cai em desgraça. Porque aqui ele está fazendo tudo pelo Davi. Tudo pelo Davi. O Abner era um entrave para o Davi. O Absalão era um revoltoso, mas é preciso... Vamos analisar o segundo livro de Samuel. Tá? Ela tem valores judaicos, tem ética, tem também construção de legitimidade. O Davi erra e é humano, mas é escolhido por Deus. E aí, o discurso de legitimidade está imbricado no texto. Ele pode errar, mas Deus o escolheu e a casa dele é a casa que fez o pacto. E descendente de Davi, tá, será o Mashiach. E eu tenho também um artigo sobre isso que está lá no meu site também. Então, é uma escrita muito multifacetada, mas, para mim, a grande proposta aqui é legitimidade. A sucessão de Davi é complicada, tem 2 candidatos, o Adonias e o Salomão, que é filho de Davi com Batseba. O segundo filho, o filho do adulterino, morre, apesar de todas as rezas de Davi. E o Joabe apoia o Adonias, e o Natan, profeta, e a Batseba, mãe do Salomão, apoiam o Salomão, e o Salomão vence. Só que Salomão é exatamente o modelo do Samuel 1, capítulo 8, lá o começo da minha narrativa de hoje. Salomão é o cara que vai fazer grandes obras, vai construir o templo, cidades fortificadas, mas toda essa narrativa, e que eu fico menos na história e muito mais no texto, o texto não é preciso historicamente, hoje em dia, no Bíblia não tinha razão, é questionável. Aqui tem um ensinamento de um grande governante, um governante que faz muitas obras, mas que passa dos limites em relação à população. Centralizador e explorador da população. Então, é bem uma crítica lá do Samuel 1, capítulo 8, lá daquele, nos dê um rei, aí ele fala, o rei vai fazer isso, é o Salomão. Tá? Então, vamos esquecer todas as coisas bacanas que tem do Salomão, que ele escreveu o Cântico dos Cânticos, que ele escreveu os Provérbios, que ele escreveu o Eclesiastes, tudo muito bacana. Mas o texto do Reis 1 é muito claro
quanto o comportamento político dele e como ele transgride uma série de coisas. Então, construção do templo, comércio internacional, exploração de metais no Negev, casamentos políticos. Dizem que ele teve 1.100 mulheres, sendo 700 esposas e 400 concubinas. Será que tinha o Viagra ou o Jurubeba naquela época, gente? Eu estou achando complicado. 1.100 mulheres. Política. Só política. Se isso é histórico, que eu não sei se é política. Tá? Bom, mas ele transgrediu na questão da idolatria. Por quê? Porque com tantas mulheres ele teve que trazer os deuses dela juntos. Então, ele seguiu Astarote, ele seguiu Milcom, e a filha do faraó trouxe lá uma estátua do Osíris que ficava em Jerusalém. Quer dizer, ele fez o templo e contaminou Jerusalém com idolatria. Tá? E aí tem uma fala muito clara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. E aí tem o que o texto narra, que tem alguma historicidade, que vai se dividir o império de Davi e Salomão em 2 reinos, o de Israel e o de Judá. Tá? O reino de Judá com Jerusalém, nele, o sul, pequeno, mais isolado nas montanhas, e o reino de Israel ao norte, maior e mais rico. O descendente, o filho de Salomão, Roboão, né? Ele vai continuar uma dinastia e, em paralelo, vai surgir uma nova dinastia no Reino do Norte, que não dura. Essas dinastias do Reino do Norte vão se sucedendo e sendo derrubadas e tem crise dinástica. Não quer dizer que não tinha ameaças à dinastia de Roboão, mas para isso tem a escrita do texto, para narrar a sacralidade da casa de Davi. A casa de Davi é construída com uma visão de uma dinastia sagrada escolhida por Deus, apesar dos erros do Davi, dos desvios de Davi e Salomão. Então, essa é a narrativa, né? A casa de Davi no Reino do Sul, tem alas e pequenas revoltas, mas sempre a relação com Davi. Se perder a relação com Davi, perde-se o vínculo com a escolha divina. E no norte, golpes, etc. E o norte está mais envolvido em rotas de caravana e mais suscetível a invasões e a conquista. Resultado disso é que o reino de Israel é muito mais forte, mas é constantemente atacado e saqueado. Primeiro, por povos do norte, que só invadem, saqueiam. Isso é muito importante para nós. Isso é importante para nós porque a construção do pacto, lá atrás com Josué, lá atrás com os juízes, é em cima de um campesinato. É uma sociedade tradicional, agrícola e pastoril. E invasões e depredação quebra o grupo fundamental desse pacto, que é um grupo mais conservador, mas que, portanto, apesar de suscetível a influências de deuses cananeus, etc., é o grupo que está dentro do pacto. Aqui me entrou um negócio aqui que eu não queria, peraí, deixa eu ver, saiu. Tá? Então, vai afetar os pequenos proprietários e comerciantes e grandes proprietários vão começar a acumular terra e criar latifúndios. Eis a crise social. A base da sociedade, lá na época dos juízes, eram 12 tribos, aldeias, camponeses e um grupo de gente que, gradualmente, se vinculou à ideia do pacto e à ideia de uma sociedade justa. Mas aqui vai quebrando isso devido a essas invasões. Então, o reino de Israel vai ser abalado pela invasão assíria e vai fazer muitas alianças e desastrosas. E, por fim, os assírios invadem, destroem o reino de Israel, a capital, Shomron, Samaria, é destruída, e os seus habitantes principais, os ricos,
são deportados e enviados para leste, e trazem outras populações, como os elamitas, por exemplo, e trazem para o espaço onde era o reino de Israel. Aí vão surgir o que chamamos os Shombronim, os samaritanos. E vai surgir a lenda das 10 tribos perdidas. E tem sobre essa 10 tribos perdidas N narrativas interessantíssimas. Apareceu gente no Japão, se não me engano, eles eram Makuyas, que se diziam descendentes das tribos perdidas. Os Bnei Israel de Cochin, da Índia, se dizem tribos perdidas. Enfim, vários grupos se dizem como as tribos perdidas. Não entrarei nessa narrativa. E o reino de Judá, menor e mais pobre, sobrevive, mas tem uma crise social imensa. E quando os assírios atacam Jerusalém, com Senaqueribe, eles são contidos. Tá? E o Isaías participa disso, e falarei disso adiante. Tá? Vem o período babilônico, e os medos e babilônicos destroem a Síria e criam um novo império. E esse império é o que vai invadir Israel, Judá, e vai acabar primeiro tomando e administrando, mas depois há revoltas e eles vêm, saqueiam e destroem Jerusalém e queimam o Templo de Salomão. Termina o período do primeiro templo, tá? Com Nabucodonosor, e começa o cativeiro da Babilônia, que são um pouco mais de 50 anos, e lá se constroem as melhores coisas da sequência da história do povo judeu. Lá na Babilônia aparece a sinagoga, eles não têm o templo. Lá na Babilônia começa a aparecer o Sidur não escrito, mas a ideia da oração e do Sidur. Na Babilônia se define uma série de questões mais que são transcendentes no judaísmo. O cativeiro da Babilônia demarca uma alteração inicial e parcial do que seria o judaísmo. É um judaísmo não atado ao templo, mas na volta no Shivat Zion, que é a volta do cativeiro da Babilônia, vai se fazer o segundo templo, mas vai ficar em paralelo o templo e a sinagoga. E assim o judaísmo vai se preparando para a longa diáspora e para a longa separação com a terra de Israel. E várias outras coisas são construídas e desenvolvidas. E se faz a editoração do texto da Bíblia. Muito bem, isso aqui eu vou trocar de slides, tá? Vou sair desse aqui. Espera, como é que eu saio? Stop share. Professor. Sim, eu não terminei, hein? Aí Não, falta o segundo. eu só queria avisar que o Felipe Cunha está com a mão levantada. Pode perguntar, Felipe. Abre o microfone, por favor. Opa, só um comentário sobre Salomão, que o texto diz que ele era muito sábio, né? Eu acho que uma das demonstrações de sabedoria dele foi na dedicação do templo, porque ele fala assim, o Eterno disse que um descendente do meu pai ia edificar o templo, e que esse descendente teria o seu reino para sempre. E aí ele fala assim, eu acabei de edificar o templo, então tire suas próprias conclusões, né? Não, então, mas ele aí faz é uma boa articulação autoprofecia, política, né? É uma boa articulação política. Eu acho muito legal isso que ele faz, que ele faz uma lógica fechada aí na profecia. Mas o fato dele ter esse império demandava dele acordos que eram feitos a partir de casamentos. Eu acho que aqui é a quebra do negócio, porque ele trouxe deuses das suas esposas. Ele de um lado ele constrói o templo, do outro lado tinha uma estátuas de diversos deuses lá no Beit HaMikdash. Mas, ok, obrigado pelo aporte. Alguém mais? Que eu quero falar dos profetas. Eu vou passar da hora hoje também, tá? Já estou avisando. Vou passar porque a semana passada eu não completei e eu não vou ficar todos carregando sempre a aula anterior. Eu vou chegar. Se alguém cansar, tem todo o direito de sair. Eu não conto pro Simão nem para Muriel, tá? Que vocês estão saindo. Eu não vou ver.
Profetas. Eu amo de paixão alguns profetas, mas é escolha. Então, pode ser que os que eu estou escolhendo tenham a ver com a minha história de vida, com as minhas escolhas ideológicas, com o meu olhar do judaísmo. Tá? Então, óbvio, pessoal, vocês podem suspeitar das minhas escolhas, mas eu, para poder dar uma aula de mais 40 minutos, eu preciso escolher profetas. E eu escolhi. Absolutamente questionável. Sempre houveram profetas entre as nações. Sempre, comum e necessário. Alguém falou, há algum momento atrás, sobre a pitonisa de Delfos, sobre o oráculo de Delfos. Tá, isso é um tipo de profecia. Eles iam lá para saber. Existem muitos outros, as vestais em Roma, enfim, a coisa de olhar o voo dos pássaros, as entranhas dos animais em Roma, isso é conhecido. Tá? Então, havia sempre uma busca para prevenir catástrofes, para prever sucesso nas guerras, para avaliar a vontade dos deuses e as relações dos humanos com poderes sobrenaturais. Então, o oráculo de Delfos, já citado, é um exemplo. Mas a maioria desses profetas eram prestadores de serviços, ou rituais, ou ambos. Já entre o povo de Israel, muito antes do movimento dos profetas, do qual eu falarei, há uma profecia muito intensa, e eu cito 6 personagens, dos quais eu não vou falar muito. Moisés. Moisés é um profeta. Como diz nos 13 atributos de Deus, Naviu Mabit et Tmunató, quando o Maimônides fala dos 13 preceitos de Deus no Igdal, não sei se é no Igdal ou Animamin, mas ele fala, Naviu Mabit et Tmunató. Quer dizer, ele, além de ter visto Deus, ele é profeta. Ele é profeta e ele é o único que viu o rosto de Deus. Então, Moisés é o grande profeta. Débora, que profetiza a questão da batalha, que dá estratégia e tudo mais, quer dizer, como vencer os carros de combate, Samuel, que a gente começou falando hoje dele. E outros 3 que eu falei bem de passagem. Eu falei do Natan, aquele que dá de dedo no Davi, dizendo que ele transgrediu e que ele vai sofrer por isso. 2 maravilhosos, que são o Elias e o Eliseu, o Elial Anavi, que a gente fala dele no Pessah, que a gente coloca um Kisei Elial no Brit Milá. Eles são fantásticos. Tá? E outros. O foco de todos eles é o combate à idolatria e a defesa do monoteísmo. Tá? Há um pacto, e esse pacto demanda de nós fidelidade a Deus e não interagir com objetos criados pelo ser humano. Aí vem os midrashim e tudo mais. O foco tradicional é sempre esse: defesa da unidade de Deus e do monoteísmo radical. Isso é uma construção. Tá? É uma construção. Eu acho que isso não acontece de imediato, mas é uma interação entre o povo de Israel e suas lideranças, que vão levando na direção dessa ideia do Deus único e do monoteísmo radical. Mas entra também questões éticas e sociais. O judaísmo é profundamente preocupado com a ética, com as questões sociais. O judaísmo não foge do mundo. O judaísmo decodifica o mundo e propõe um caminho judaico para interagir com o mundo. Tá? Então, tem regras de vida que mexem com o cotidiano. Questões de culto a Deus, liturgia religiosa. Uma série de questões sobre os sacrifícios no templo que ficaram anacrônicas na minha percepção. Tá? A percepção de setores da ortodoxia vão ser reciclados e reaparecerão no terceiro templo, mas eu não compartilho dessa percepção. Mas, além disso, relações sociais. E a questão da posse da terra, eu também tenho um artigo que está lá no meu site de artigos, em que eu falo muito sobre a visão religiosa histórica. A questão da posse da terra em Israel é
é bastante densa, bastante complexa, e eu tenho um olhar que pode ser incompleto, falho, mas que eu quero compartilhar com vocês. Tá? O Deus é o Criador do mundo, e eu vou fazer uma jogada com vocês, usando de um cara muito inteligente, que eu admiro muito, tá? Mas eu vou começar dizendo assim: Deus é Criador do mundo, e ele rege e coordena. E Deus faz a revelação. A revelação é o diálogo de Deus com os humanos, através de profetas, através de Moisés, e ele dá o caminho de fazer esse mundo adequado, que é a lei. O monoteísmo ético não aceita idolatria, mas ele também não aceita injustiça social. Então, se eu sou judeu, eu não posso compartilhar com a exploração do homem pelo homem, a violência contra os fracos, os marginais. Tá? Eu tenho que ter um olhar ético contra a questão da injustiça social. Então, há uma concepção de pacto entre Deus e o povo, e esse pacto parte de Deus com o povo para Deus com a humanidade. Ele não é exclusivista. Tá? A ideia não é uma ideia exclusivista. E se eu usar um pensador no início do século XX, um pensador chamado Franz Rosenzweig, e eu não sei se eu aprendi isso com o Rabino Leipziger ou se foi com o Sobel, mas foi gente... eu acho que foi com Walter Heffel, tá? Zichrono Levrahá, de abençoada memória. Foi com o Walter Heffel, mas poderia ser o Leipziger, poderia ser o Sobel, mas foi o Walter, sim. O Franz Rosenzweig, ele dá uma explicação que eu vou simplificar ao extremo, da estrela de Davi. Tentem visualizar 2 triângulos que estão cravados um no outro. No primeiro triângulo, que tem a ponta para cima, em cima tem Deus. Na ponta, no ângulo do lado esquerdo ou do direito, tem o homem, ser humano, gênero humano. E, na direita, tem mundo. Aí vamos inserir o outro triângulo que tem o vértice para baixo. Tá? Aí ele tem 2 pontos em cima e 1 ponto embaixo. A relação entre Deus e o mundo é a criação. Deus é o criador do mundo. A relação entre Deus e o homem é a revelação. Dá o segredinho de como agir no mundo. O cara que fez o meu aparelho, o meu mundo, ele me diz o manual de instruções. Ele me dá um manual de instruções, que é a revelação. E, por fim, o mundo vai poder ficar bom e ser resolvido e chegar ao seu propósito, sua razão de ser, quando eu conseguir, eu, ser humano, nós, judeus e não judeus, quando a gente conseguir fazer a redenção, quando a gente conseguir aplicar isso na prática. Deus não vai fazer por nós. Deus dá o caminho. Isso depende de nós. É a atitude nossa. O Rosenzweig era parceiro do Buber, e muitas coisas a gente pode aprender dos dois. Mas, no caso aqui, tá? O movimento profético, ele se imbrica com aquela questão dinástica e legitimadora da casa de Davi. Há uma aproximação, que eu não sei se é absoluta ou relativa, mas tem a ideia de que Deus vai mandar um rei libertador. Tá? E eu tenho esse artigo meu, que eu analiso, que chama de Rei Libertador a Redentor da Humanidade. E esse rei libertador, primeiro, vai libertar o povo da opressão, depois ele cresce e deixa de ser um libertador para ser um redentor. E aí o Messias adquire muito mais do que ser uma questão dinástica, passa a ser a conjunção da aplicação desse projeto divino no mundo. Profetas do Norte e do Sul. Eu escolhi
Amós e Oséias do norte, e Miqueias, Isaías e Jeremias. O Jeremias está num slide adicional que não vai dar tempo de ver. Então, eu vou ficar em Miqueias e Isaías. Tá? Tem os profetas do cativeiro da Babilônia, o segundo Isaías, Ezequiel e Daniel. Daniel é questionado como se ele entra entre os grandes profetas ou não, mas, enfim, eu coloco ele com aspas. E profetas do pós-exílio, Hagai, o Ageu, o Zechariah, o Zacarias. É uma coisa riquíssima. Isso merece, por exemplo, um estudo mais profundo, né? E eu vou fazer um estudo superficial, que a minha proposta, pelo pedido do Simão, é trabalhar com a história universal do povo judeu. Mas vamos lá. Muitos livros foram tirados do cânon da Bíblia hebraica e outros são inseridos que não são proféticos, mas têm significado no contexto. A profecia, então, do período do primeiro templo e do exílio, e no pós-exílio vai perdendo força. Tudo foi escrito depois. Então, na época do primeiro templo, não tem nada escrito, ou começa a se escrever e começa a se guardar pergaminhos. Mas a editoração é do período do cativeiro e principalmente do pós-exílio, do período do Shivat Sion, do retorno a Sião. Profetas anteriores, já falei, Moisés, Débora, Samuel, Natã, Elias, Eliseu. O Elias é fantástico. O Elias é um defensor dos fracos e dos oprimidos. O Elias é um defensor do monoteísmo. Ele enfrenta uma rainha fenícia que estimulava o culto de Baal e tem uma batalha no Monte Carmel, ali perto de Haifa, não muito longe de Haifa, com esses monges, com esses sacerdotes de Baal, tá? E então ele dá de dedo no rei Acabe e diz que ele é o que trouxe esse distúrbio cultural religioso e chama para o desafio. E ele desafia 450 sacerdotes de Baal para um desafio lá no Monte Carmel. Tinha uma seca e ele chama fala assim, agora vocês consigam chuva, sacerdotes de Baal. E eles gritam e se espetam, 450, e ele sozinho. E ele não faz nada, ele só assiste e ri. Grita mais alto, o Baal deve estar dormindo, desperta o Baal, faça alguma coisa. Ele ironiza, ele ri deles, mas no final eles se veem sem condição, eles não conseguem trazer a chuva. E aí o Elias pede o fogo do céu e vem um trovão, um raio, e ele vence a batalha. E aí o povo mata todos esses sacerdotes de Baal, mas o Elias fica como um vencedor que não pode ficar solto. O rei vai pegar ele, porque ele conseguiu liquidar os 450 sacerdotes de Baal. Então, ele vai para o deserto. Ele tem toda uma aventura lá. Depois ele volta. E aqui tem um foco social no Elias. O Elias é um defensor da pequena propriedade. Eu acho que, não sou só eu que enxergo isso, mas eu, como historiador, foco muito nisso. Tá? Ele é um defensor da pequena propriedade, a herdade originária da partilha que Deus fizera no período de Josué. Deus quer o minifúndio. Deus divide. Deus quer que o povo todo tenha terra, que todo mundo tenha o que comer, que não haja fome. Mas, claro, já tiveram as guerras contra os arameus. Já houve uma perda da parte dos pequenos camponeses. Vários latifundiários compraram terra. Mas, na briga dele com o rei, nós vamos ver o seguinte: um vizinho da casa de inverno do rei Nabote, que fica no Vale de Jezreel, tem uma videira linda, e a rainha quer aquela videira. E aí o rei manipula uma acusação de blasfêmia contra esse camponês Nabote. Ele é acusado de blasfêmia, apedrejado, e o rei confisca. Para quê? Para quê? O Elias fica furioso
Tá? E vocês têm que conferir isso. Ó. O trecho está no primeiro livro, final do primeiro livro de Reis. Tá? E aí parte para a briga e o Nabote não aceita, né? Não, isso aqui ainda é com o Nabote. E aí os testemunhos são contra eles e o Elias vai para cima do rei e diz: assim como o sangue do Nabote correu e os cachorros lamberam esse sangue, o teu sangue e o da tua mulher que trouxe essa horrorosa idolatria vai ser lambido pelos cães. Tá? E assim acontece. E a dinastia cai. E os cães lambem o sangue de Nabote porque ele vem ferido do campo de batalha e vão lavar o carro de combate dele no mesmo lugar que apedrejaram o Nabote. Agora, não interessa essas picuinhas da luta, interessa a defesa da propriedade que Deus deu para os camponeses. É a ideia de que Deus quer uma sociedade justa e equilibrada. Não é rico e pobre, não é todo mundo igual, Deus não é socialista, é uma sociedade estável. Todos têm uma terra e vão conseguir sustentar. E esse discurso vai aparecer em profetas que vêm depois. O Elias não é do movimento dos profetas. Tá? Começa o movimento dos profetas, de acordo com a historiografia do segundo e terceiro quarto do século XX, começa com Amós esse movimento. O Amós é um iletrado garantido. Ele é um pastor do deserto da Judéia. Eu visitei lá o vale, o Canyon, onde ele está, é do lado de um sítio arqueológico chamado Herodion. E esse Amós é um iletrado, ele é um pastor do meio do deserto. Ele sai do reino da Judéia, de Judá, vai para Betel, que é no reino de Israel, no reino do norte, e ele percebe a injustiça social misturada com a idolatria. E, nesse momento, o rei é o Jeroboão II, que está em paz. Eles estão bem, eles estão ricos. Os ricos estão ricos, os ricos estão bem. Mas tem miséria e pobreza espalhada pela cidade de Betel, que é uma das capitais do Reino do Norte. E ele faz uma crítica que é ardida. Ardida. Parece um ativista social. Parece um político de esquerda. Olha o que ele diz. A fala dele para as mulheres que festejam e bebem ao lado dos seus maridos e fazem pouco caso dos miseráveis que estão na porta da cidade pedindo esmola e tudo mais. Vamos tentar decifrar. Amós 4.1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã. Ele está chamando as mulheres aristocráticas de vacas. Não é no sentido que a gente usa a palavra vaca. É no sentido de ruminante. Tá? Não é questão carnal, sexual, não. Não é vaca nesse sentido. É mulheres que o dia inteiro estão ruminando, comendo, estão o tempo todo comendo e festejando. Que oprimis aos pobres, esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Ou seja, não há crime em comer bem, em beber bem. Há crime em fazer isso e não se preocupar com a condição do próximo. O crime não é comer. É muito bom comer. O judaísmo não tem nada contra quem queira comer, beber, mas a indiferença à miséria humana que cerca eles. E aí a previsão é pesada e tem que ser decifrada também. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos, isso tem que decifrar, os levarão com ganchos e aos vossos descendentes com anzóis de pesca.
e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Hermon, disse o Senhor. Essa profecia parece uma coisa surreal. É o seguinte, quando os assírios invadirem, os assírios vão pegar a elite e vão levar para o cativeiro. Mas, para assustar os que ficam, eles vão empalar vivos pessoas. Empalar eu não vou descrever. Vocês procurem depois. Empalar é meio... Eu teria que entrar em vulgaridade para explicar o que é empalar, mas é uma forma de torturar e de matar violentíssima. É espetar uma pessoa como se fosse um espetinho de churrasco. Tá? De baixo para cima. Aí vocês entendem o que é ganchos e o que é anzóis. Tá? Levar pessoas amarradas, com correntes, mas com ganchos na boca. Quer dizer, é uma coisa violentíssima. E as brechas e as muralhas quebradas. E Hermon é o Monte Hermon que fica na fronteira entre Israel e Aram ou Síria. Ou seja, é uma profecia temível. Porém, isso é escrita posterior. Eu acredito que isso é escrita posterior. E diz mais, em justiça social. Juízo em Alosna, deitais por terra a justiça. Pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo, edificais casas de pedra, não habitareis, vinhas desejáveis plantais, mas não bebereis o seu vinho. Muitas transgressões, graves os pecados, afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados da porta. E adverte, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Deus não protege os membros do pacto se eles não andarem dentro das normas do pacto. O pacto não é sem retribuição, não é um lado só. Deus me escolheu, eu sou protegido. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que andar de acordo com os preceitos. Condena os sacrifícios desprovidos de justiça. Olha o que ele diz. Naquela época, sacrifícios era comum. Ainda que me ofereçais holocausto. Holocausto, nesse caso, são sacrifícios de animais. Tá? Ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas. E o que ele quer? Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Validade do serviço divino, a reza, o sacrifício, é com justiça social junto. Judaísmo não é só espírito, ele é espírito e ação. Ele demanda atitude. É o que está escrito aí, eu estou interpretando. E aí continua. Eu vou passar para o Miqueias. O Miqueias é um nostálgico. Ele é um camponês que olha para trás e fala: Deus nos deu a terra e a terra nos pertence. Ele quer uma volta àquela distribuição justa de terras. Mas ele faz uma profecia que todo mundo acha que é só Isaías. É igualzinho do Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, eles afluirão um pouco. É aquela descrição do Messias. Né? E muitas nações vão ir e vão falar: vamos para o monte de Sião, vamos andar nos caminhos de Deus, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso é basilar no judaísmo. E lá de Jerusalém, o Senhor e seu enviado, seu ungido, vai julgar os povos, vai castigar nações poderosas e vai, mensagem pacifista, converter as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, não aprenderão mais a guerra. Ora, um cara que libera armas e diz que tem que vender armas livremente, distribuir armas, ele não ama Deus e não quer seguir a palavra de Deus. Tá? O Deus não quer a violência, Deus não quer a guerra, Deus quer a paz. Claro que a paz é difícil, de vez em quando você precisa ter um exército poderoso para garantir a paz, não há dúvida. O Estado de Israel não pode prescindir de um bom exército, senão ele será destruído, óbvio. Mas distribuir arma para a população civil é um outro discurso.
Bom, e aqui a grande frase dele. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Deus distribuiu as terras. É lá, retroativo, lá, Josué. Mas Deus quer o respeito que o pequeno proprietário rural tem direito à terra e tem direito a poder se alimentar. Ele vai ter uma videira e uma figueira e Deus o protegerá. É um ideal de sociedade agrária justa e pacífica. E é conservador, é nostálgico, porque não tem mais isso. Mas essa é a mensagem do Miqueias. E, por fim, o Isaías, para mim, é o profeta mais importante que tem. Ele era culto diferente do camponês e do pastor, que eu já citei. Esse era culto refinado da casa real, cosmopolita, fazia críticas aos reis, interagia com os reis, aconselhava. Ele ajudou o rei a não se render aos assírios, do Senaqueribe, tá? E ele tem a grande visão que entra no nosso Shmona Esrei, quando se faz a Kedushá, né? Na Kedushá, descreve a visão de Isaías. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melok kol haaretz, Kevodó. É a visão dele dentro do templo, tá? Muito bem. Vazio espiritual e falsa religiosidade, tá? Aí ele fala dos sacrifícios. De novo, o mesmo discurso que a gente viu nos outros. É Deus falando. De que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quer dizer, você vai para o ritual dos sacrifícios, que era, nesse período, era isso que se fazia. Quem requereu de vossas mãos que viesse a pisar nos meus átrios? Vocês vão vir para os sacrifícios com animais cevados, gordinhos, bonitinhos para queimar, para fazer o sacrifício, mas sem atitude, ó, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, não olhe para vocês. Ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Se eres um buen judío, tienes que andar por la ley de Dios. E a visão do final dos tempos? É parecido com aquela do Miqueias, tá? Muito parecido. Que de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. É a visão do Messias. E julgará, Messias, as nações, lanças em foices, o pacifismo do final dos tempos. Claro que isso é um desejo, um idílio, tá? Não é muito fácil de se aplicar, aliás, é dificílimo de aplicar. E o conceito de Messias, tá? Mas olha que está imbricado aí a justiça que é a justiça social, tá? E o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o filho do leão e o animal cevado juntos, e o vaca e o urso pastando juntos, e o menininho está lá, e o leão está comendo palha. Claro que é uma alegoria, mas uma alegoria maravilhosa. É uma alegoria que ilumina a humanidade. Não se pratica, mas ela está nas 3 grandes religiões monoteístas. Essa alegoria. É o discurso, pelo menos. Não sei se é a prática. Fechamos. Aberto para perguntas. É 9h30, mas eu resisto até as 10, se houver perguntas. Eu sei que foi muito conteúdo, mas era o jeito da gente atualizar e não ficar para trás com o material. Eu vou botar aqui no Miqueias com a moça. Perguntas. Eu vou tirar o texto, porque eu lembro mais ou menos do texto, qualquer coisa eu ponho de volta.
para eu poder ver vocês. Professor, maravilha. Eu pergunto o seguinte, os textos que o senhor mencionou, 3 deles já foram distribuídos. O senhor já nos mandou e nós distribuímos. Esse aqui que é o dirigente lá da sinagoga e a esposa dele. Eu pergunto se no seu site constam outros textos que também pudessem ser compartilhados. Mas o site é aberto. O site, o academia.edu, do Sérgio A. Feldman, ele é um site aberto. Outro dia, uma das participantes aqui, eu queria diminuir esse negócio aqui, mas quando eu aperto aqui, eu queria... peraí. Não tá... agora eu estou vendo todo mundo, porque assim eu posso ver vocês. Eu estava com coisa do slide. Uma participante me pediu um texto específico que não tem nada a ver com o curso, entendeu? Mas esse texto estava lá, né? E a verdade é que eu fui procurar ele lá e estava difícil de encontrar, então eu mandei para ela. Mas quase todos os textos estão lá. Parece que o site ali deu uma mexida e alguma coisa não está lá. Mas o que não tiver é só falar que eu mando, tá? Eu não tenho problema, não. Eu estou agora de licença, eu tô indo para a minha banca de titularidade, então vocês são o meu kef, como se diz em hebraico. Kef é uma espécie, é uma variação para prazer. Vocês são o prazer dessas semanas aqui, é com vocês que eu compartilho, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Perguntas, vamos lá. O senhor, antes das perguntas, o senhor citou o saudoso professor Walter Rehfeld, Zichrono Livrachá, e nós temos aqui participando a nora do Walter Rehfeld. É você a esposa do Ari? Isso. Isso, Ari. O Ari era da Hazit, na época que eu era do Dró, uma pessoa muito querida. Mas Walter, para mim, é uma referência muito grande. Ele estava na minha banca de mestrado. Ele veio assistir por amizade, não é o tema que interessava. O tema da minha banca de mestrado era Amantes e Bastardos em Portugal Medieval. O Walter não era interessado nisso aí. Esse, como diz um amigo meu, é pura sacanagem medieval que estava lá. Entendeu? Mas Walter veio pela amizade comigo. E o meu orientador, o Nachman Faubel, na época ele e o Walter não se davam. Eles não se davam. Mas ele veio e ele me abraçou no final e falou: apesar dos problemas entre eu e o Nachman, tá? Eu vim aqui por você. Amo de paixão, como diz os mineiros. E eu escrevi uma vez um artigo na revista Hebreu de homenagem para ele. Eu acho que eu mandei para o Ari. Eu acho que o Ari recebeu. Mas faz tempo, faz uns 30 anos quase. O Walter morreu o quê? Uns 25, 30 anos? Em 93, já faz quanto? Quase 30. Quase 30. Quase 30, quase 30, então, 28 anos, exato. Mas eu aprendi muito com ele, reverencio a memória dele. Um homem... Eu também, eu aprendi muito com ele e vi muita coisa que eu ouvi dele, ouvi hoje de você. Eu amei. Bom, o mestre merece a memória dele, o aprendizado dele. O Rosenzweig e o Buber, eu não conhecia. Eu era um judeu não de Bom Retiro, era de Santo André, mas eu estou dizendo, eu não era um IEC culto como ele. Entendeu? Mas eu recebi a luz do mestre. Muito bom, muito obrigada por lembrar. Sim, perguntas? Eu acho que a Carmen tem uma pergunta, Carmen. Por favor, Carmen. Em primeiro lugar, dizer que eu estou encantada com o curso, maravilhoso. Quanto mais sei que não sei. Cheguei à conclusão que eu não sei quase nada. Eu também. Uma pergunta assim, que sempre assim me chamou a atenção, entre tantas coisas, a Débora, porque naquela época antiga, uma mulher ter essa posição de liderança
eu gostaria de saber, porque hoje em dia há movimentos no judaísmo, como nós sabemos, que mulher não pode rezar junto no cotel, que mulher não pode, e naquela época, como que era essa questão de uma liderança feminina, os homens seguirem sem preconceito? Como que é isso? Olha só, querida, eu não posso dizer que eu sou feminista, porque acho que feminista é mulher, tá? Mas eu sou simpatizante do movimento feminista. Eu sou de uma linha religiosa que considera não só a participação feminina, mas que tem até rabinas, tá? E eu aprendi algumas coisas. Primeiro, a Débora é uma líder carismática muito forte. Ela pode não ser histórica. São 2 capítulos do livro dos Juízes que falam da Débora, tá? O capítulo 4 e o 5 do livro dos Juízes. Eu posso estar enganado, um capítulo a mais, um capítulo a menos, assim, de cabeça. E o canto de Débora, ele é histórico. Ele tem uma língua, uma linguagem. É o 2º capítulo que é, eu acho que é o 5, acho que é 4 e 5. 4 é uma narrativa de escriba posterior, mas o 5 é um texto é uma coisa que sobreviveu, que é muito antiga, e é um poema. Um poema. As mulheres tinham participação social. Eu tenho um artigo que é sobre a questão da mulher no período do Primeiro Templo e no começo do período do Segundo Templo, que eu publiquei numa revista que se chama... Ai, mon Dieu, peraí. É uma revista da Universidade de Caxias do Sul, tá? E está no meu site. Eu posso, se não tiver lá, se vocês procurarem e não acharem, eu posso mandar, tá? Que é sobre a presença das mulheres nesse período. Eu fiz um curso, eu fui fazer um ano sabático na Universidade de Bar-Ilan, que é ortodoxa. Tá? Num programa, eles queriam me converter. E eles chamaram eu e a minha mulher, que a gente trabalhava na escola de Curitiba e tinha um trabalho diferenciado, porque a gente usava muito de teatro, de passeios, para transmitir judaísmo através de vivências. Tá? Então, eu fiz 2 montagens teatrais, que chegou a ser apresentado na Hebraica, no Festival de Teatro da Hebraica, em 92, 93, né? O Odisseia dos Imigrantes. E o cara que veio aqui, o Xelier do Bar-Ilan, que veio aqui, ficou encantado, ele nos chamou. Né? Ele nos chamou lá. E eu tive aula com um professor ortodoxo chamado Gabi Cohen sobre a presença da mulher no mundo bíblico. E é riquíssimo. É riquíssimo. Tá? Agora, em relação à mulher poder rezar ou não poder rezar, eu diria para vocês o seguinte, breve. O grande rabino Roberto Kretz, da área, que hoje está em Lafayette, na Califórnia, mas que vem muito para o Brasil, ele fez o processo de participação feminina, foi discutido longamente na área, e eu trabalhava na área nesse período, nos anos entre 88 e 91. 88, 89, E a CIP, né? E esse rabino também é outro cara que tem uma influência muito forte em mim. E ele me ensinou uma coisa: as mulheres não são proibidas de praticar as mitzvot, não são proibidas de rezar. Devido à condição da mulher no mundo tardo antigo e medieval, elas são desobrigadas, mas podem. Então, procure saber sobre Brúria, procure saber sobre... Tem uma série de personagens femininos, as filhas de Irache, tem uma trilogia de romances sobre as filhas de Irache, mas são romances sérios, tá? Eu não li os 3, a trilogia. Minha mulher leu, eu li uma trilogia, porque eu não estava dando conta de ler literatura. Agora, talvez, eu vou começar a ler. Mas
As filhas de Irache estudavam Talmud. E se o rabino ainda estiver aí, ele pode confirmar se eu estou falando verdade ou se eu estou contando lorota. O rabino ainda está aí? Acho que ele cansou do meu blá, blá, blá. Mas ser desobrigada não é ser proibida. A mulher pode e deve praticar as mitzvot no contexto do mundo contemporâneo, se a mulher exerce todas as profissões, se a mulher sai de casa, se a mulher não é um objeto agregado à família, mas ela é um ser pleno, por que ela não pode praticar as mitzvot? E não tem no Talmud proibição das mulheres praticarem. Elas são desobrigadas, porque precisa cuidar de criança, porque tem questão de horários, tem rezas em certos horários, coisas que tem que fazer. Então, ela é liberada, se ela não puder. Mas que ela pode, ela pode. Tá? Que ela pode, ela pode. E convido vocês, e consigo até fazer um contato, se quiserem, para ajudo o grupo aqui a ter contato com um outro rabino que me marcou muito lá na área, que é o Dani Goldman. Dani Goldman foi rabino na área junto com o Gretz, e hoje ele é o rabino veterano do Beitel de Buenos Aires. Ele fala em portunhol, tá? Mas eu tenho certeza que ele daria para vocês, sobre esse tema, uma magnífica palestra. E se chamarem o Dani Goldman, me avisa que eu quero ouvir de novo, tá? Porque é outro... Eu descobri Talmud, um pouquinho que eu sei, muito pouco, hein? O Talmud é um oceano, e eu conheço, no máximo, esse oceano. Mas o que eu aprendi com ele me enriqueceu a vida toda. Me enriqueceu. O Talmud é uma coisa muito grande. Mas lá tem claramente a questão da mulher ser desobrigada. E, pessoal, mais que nunca estou falando de maneira ideológica. Eu não nego a ideologia que eu professo. Tá? Eu acho que as mulheres têm mais espiritualidade do que os homens, porque elas são sensíveis, porque elas engravidam e parem, e criam essas crianças e educam. Por que filho de mãe judia é judeu? Por que a mulher não pode rezar, gente? Bom. Muito obrigada. E Bruriá é assim, muito comentado aqui em casa. Meu filho fala que é o modelo de esposa que ele quer, quando ele quer encontrar uma Bruriá. A minha filha, viu, Carmen, a minha filha nasceu quando a gente trabalhava na área. E depois de 1 ano ou 2 de discussões, se estabeleceu que as mulheres podiam subir na Torá. A primeira mulher que subiu na Torá foi Janete, que era minha chefe no departamento de ensino. A segunda mulher que subiu na Torá foi a minha mulher, que está aqui do lado, assistindo televisão, com a minha filha no colo para fazer o Brit Lebat da minha filha, para dar nome. Que bacana. Só uma observação que eu vi na internet, foto antiga do século passado, acho que por volta de 1910, da Era Comum, mulheres rezando ao lado dos homens, não tinha assim separação no cotel. Eu achei muito interessante esse tipo de foto antiga, para mim foi revelador, eu achei muito bom. E muito obrigada, eu estou absolutamente encantada e agradecida pelo curso e também pelo professor Simão, a Muriel, enfim, absolutamente encantada e agradecida. Obrigada. Ainda tenho tempo. Mas o mérito, Carmen, o mérito aqui no curso é só do professor Sérgio. É uma maravilha ouvi-lo. Eu entendo de que o adiantado da hora, embora o professor Feldman se propõe a ficar até altas horas discutindo o assunto, e ele é apaixonante mesmo, o tema, mas eu vou pedir licença para que todos nós possamos descansar um pouco, refletir sobre todo o conteúdo maravilhoso que ouvimos hoje e guardemos as perguntas para o início da próxima apresentação,
se Deus quiser, na próxima quinta-feira, se o professor aceitar. Não, tudo bem. Eu entro 15 para as 8. Então, se alguém tiver com uma pergunta atrasada, pode fazer entre 15 para as 8 e 8, tá? Porque eu sou aquele cara meio workaholic, que eu, apesar de eu já estar de licença e tudo mais, mas eu adoro o que eu faço. Então, eu posso chegar a 15 minutos. Eu também nunca vou entrar às 8. De repente dá um problema técnico, eu preciso ter tempo para entrar, tranquilo, não ter problema técnico. Então, 15 para as 8 eu estou aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Está sendo prazeroso para mim, tá? Se eu estou agradando, eu fico feliz, mas nunca é garantido que vamos agradar. E nós vamos, daqui a pouco, entrar em assuntos que são da minha pesquisa, tá? E eu não pesquiso, eu escrevo algumas coisas sobre Bíblia, mas são coisas pontuais. Nós vamos entrar em pesquisa. Então, eu preciso ter fôlego para o terceiro e o quarto tema a gente poder aprofundar. Depois, o quinto tema também não é mais minha pesquisa atual, né? Mas é parte da experiência didática que a gente tem. Prazer estar com vocês. Obrigada. Ju, eu adorava teu sogro. Eu também. Você conheceu ele, você sabe como ele era maravilhoso. Sem dúvida. Eu escrevi aqui porque eu não vou poder estar nesse horário na semana que vem, mas eu assisto a gravação, mas eu só queria que vocês soubessem que não é só porque eu não posso, eu tenho um compromisso, mas assistirei depois, tá? Muitíssimo obrigada. Eu também tenho um compromisso na quinta-feira. Quinta-feira é dia do meu aniversário. Ah, então eu perdi. Mas não vamos cantar parabéns, não, tá? Não vamos fazer esse mico. Tá? Quinta-feira que vem eu vou completar 72 anos e aí queriam fazer a minha banca de titularidade na quinta. Eu falei, não, mas eu tenho uma apresentação de tarde no evento na Paraíba, que é tudo online, né? Que é das 2 às 3h30. Aí eu respiro, como alguma coisa e vou fazer o curso. Eu fechei com o Simão, eu não posso falhar, né? Eu fechei, ele fez a propaganda e tudo mais, mas eu vou estar celebrando, mas não vou trazer bolo, não vou dar brigadeiro para ninguém, então não cantem parabéns, por favor. Tá? Abraço. Abraço, muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. noite. Alegria estarmos todos juntos, graças a Deus. E, se Deus quiser, preparados, então, para 15 para as 8, na próxima semana, trazer as perguntas para o professor. Mário Donikoff, que bom vê-lo, bom vê-lo. Vocês começam a gravar, por favor, às 15 para as 8? Tá bom. Na próxima semana faremos isso. Se a gente não Muito esquece, obrigada. Muito obrigada. Quando a gente não esquece, começa a gravar na hora certa. Eu vou mandar uma mensagem. Ótimo, Obrigada. ótimo, obrigada. Você está com o microfone desligado, Mário. Desligado. Está desligado. Continua desligado, Mário. Então, Mário tentando. Vou sair, pessoal. Um abraço. Viva, viva. Obrigada. Bom descanso. Uma boa noite. Bom descanso e parabéns. Para todos, muito obrigada. Muito obrigada, professor. Até outra. Próxima quinta. Se Deus quiser. Muito obrigada, Maria. Professor Simão. Obrigada, Cléia. Bom de vê-la. Shalom, shalom. Parabéns pelo curso. Obrigada, Shalom, shalom. Anderson. Aristo. Obrigado. Eu vou fechar a sala. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Tove. Boa noite. Boa noite.